E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e nesse vídeo nós vamos aprender a trabalhar com distância, escala e ângulo para criar um canhão meio diferente. Não desse que já fica parado aqui e se mexe, mas sim um que a gente possa clicar e arrastar e atirar o cogumelo conforme a distância que a gente percorreu com o mouse, como se fosse um estilingue do Angry Birds. E para isso nós temos que entender a ideia de como criar esse sistema. A ideia é o seguinte: o canhão não vai existir. Ele só vai existir a partir do momento que eu clicar na tela. No momento que eu clicar e arrastar o mouse, o canhão vai se esticar. Então nós temos que ter uma variável para definir quando ele estiver sendo clicado, uma variável para calcular a distância inicial até a posição atual do mouse, o ângulo do canhão do ponto inicial até o mouse e um tempo para esse canhão ser destruído depois que ele já foi criado. Porque assim que eu soltar o botão do mouse, o cogumelo vai ser criado na boca do canhão, o canhão vai sobreviver por algum período bem curto e será destruído. Então nós temos que ter uma variável para contar o tempo dele. Então vamos criar essas variáveis. Vamos clicar aqui no canhão, clicar na aba de valores, new e editar o nome. O primeiro vai ser distância, o segundo vai ser clicando, quando a gente estiver clicando na tela. E por último, o tempo. Ok, agora que a gente já tem tudo isso, vamos para os eventos. Bom, como a ideia é clicar para criar o canhão, então temos que criar esse evento para clicar e criar o canhão. Mas ele só vai criar o canhão se a quantidade de canhões for igual a 0. Então se não tiver nenhum canhão, ele vai criar o primeiro. Então, se eu estiver pressionando com o mouse, aqui ó, repeat while mouse key is pressed, ou seja, repetir enquanto o botão do mouse estiver sendo pressionado, o botão esquerdo no caso, né? A gente vai clicar aqui e selecionar o botão esquerdo. Então enquanto o botão esquerdo estiver sendo pressionado, mais, vamos aqui no canhão, pick or count e comparar com o número de objetos canhão. Então ele vai comparar com a quantidade que tem desses objetos aqui, que é o canhão. E eu vou diminuir isso aqui para ficar melhor de enxergar. E aí eu posso dar um zoom legal assim, quando eu aumentar essa letra. Não, melhor assim. Igual a 0. Então, se o mouse está sendo pressionado e a quantidade de canhão é igual a 0, nós vamos criar um canhão. Então, criar objeto, canhão. Qualquer lugar, aqui fora é melhor. Na Layer 2, tá? Porque a Layer 1 é o fundo. Ah, tem que fazer uma coisa também. Eu vou voltar aqui no Frame Editor, vou clicar no canhão, vou vir aqui no Runtime Options e Create at Start. Tem que desmarcar isso aqui, para ele não ser criado no início do frame. Se deixar marcado, ele vai criar no início. Então a gente tem que desmarcar para ele não criar. Eu acho que eu já até falei isso, né, nos primeiros vídeos. Bom, voltando aqui nos eventos, após criar o canhão, nós vamos posicionar ele na posição X e Y do mouse. Então, posição X, X mouse. E posição Y, Y mouse. Se a gente testar o nosso jogo, vou pressionar com o mouse aqui, ó. Pronto, criou o canhão. Tá vendo só? Ok. Mas eu não quero que ele crie o canhão e ele fique rodando ali. Não, eu quero que ele crie o canhão, só que ele não exista ainda. Eu quero continuar pressionando e arrastar para aumentar o tamanho dele. Então, enquanto eu estiver pressionando o mouse e o clicando do canhão for igual a 0, nós vamos mudar para 1. Ué, mas por que isso? É simples, esse clicando aqui, ele vai servir como uma chave. Porque se eu não estiver mais pressionando com o mouse e o clicando for igual a 0, é como se o canhão não existisse. Agora, se o clicando for igual a 1 e eu não estiver mais pressionando com o mouse, a ideia é que ele crie o cogumelo. Entendeu? Então isso aqui vai ser uma chave. Enquanto for 0, não vai acontecer nada. Na hora que muda para 1, então tá definindo. Ó, tá clicando com o mouse. No momento que eu soltar o mouse e aqui a chave for igual a 1, então ele vai criar o cogumelo. É essa a ideia. Então eu vou copiar isso aqui e clicando for igual a 1. O que vai acontecer? Se eu estiver pressionando com o mouse e o clicando for igual a 1,
nós vamos definir a variável distância do canhão para que seja a distância do canhão até o X e Y mouse. Então eu vou clicar aqui no canhão, vou em Position, Distance with a Point, distância de um ponto, X mouse, Y mouse. E agora, olha só, a gente vai mexer com a escala. E também queremos que o canhão olhe para o mouse. Então, vamos em Angle, aqui, o ângulo. E o ângulo vai ser qual? Do canhão até o mouse. Então, Position, aqui ó, ângulo de um vetor, Angle of a Vector. E X mouse, Y mouse. Qualidade eu vou deixar 1 para ficar mais bonito. Ah, eu tenho que retirar aquelas condições do canhão. Então, por exemplo, aqui o Always, ele sempre vai olhar pro mouse. A gente vai tirar disso. Se clicar, vai criar o cogumelo. A gente também vai tirar isso. Não vai mais funcionar isso. Então, agora sim. Olha aí. Continuo pressionando. Ok? Se eu soltar, ele para de fazer a leitura. Eu vou clicar aqui no mais para ver o debugger e vou adicionar o canhão. Olha aqui a distância, ele já calculou a distância. Se eu voltar a pressionar aqui, ó, ele volta a pegar o ângulo e a distância, tá vendo ali? Vou esticar até aqui e soltar o mouse. Olha, o clicando é igual a 1, mas eu já parei de pressionar o botão do mouse. Então ele para de fazer a leitura. Ok, só que eu não quero que ele fique olhando para o mouse, eu quero que ele funcione como um estilingue. Eu quero que onde eu clicar seja o ponto inicial do canhão e na hora que eu arrastar, ele vai indo para trás, ok? Então, nós vamos no canhão e vamos alterar o hotspot. O hotspot não está aqui, a gente vai mudar para a boca do canhão. Só que temos que adicionar mais um. Por quê? Quando o hotspot está aqui no início, esse aqui é o primeiro pixel. Quando a gente move para cá, esse aqui não é o último pixel da nossa imagem. Esse aqui é o último pixel. Porque esse aqui é o pixel 1, não é o pixel 0. Porque esse aqui é o pixel 1, não é o pixel 0. Entendeu? É meio difícil de entender. Você vai entender isso quando você começar a trabalhar com esse tipo de coisa, de escala conforme o hotspot. Você vai ver que tem uma diferença. Então, eu vou até deixar aqui para mostrar o que vai acontecer. Depois a gente arruma isso, tá? Então tá aqui. Agora, quando eu clico, eu crio o canhão. E quando eu jogo para trás, ele ficou olhando. Mas agora ele inverteu, ó, ficou zoado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no ângulo, ao invés de deixar o ângulo do canhão para o mouse, nós vamos somar 180. Que é a metade de um círculo, não é? O círculo tem 360 graus. A metade é 180, então ele vai olhar para o outro lado. É essa a ideia, para que ele olhe para o outro lado, o lado oposto do ângulo entre o canhão e o mouse. Vamos supor que tem uma linha entre, vamos supor que esse aqui é o canhão, e tem uma linha daqui até o mouse. Ele vai olhar para o lado oposto, então é para lá que ele vai estar olhando. Agora quando eu criar, olha aí, ó. Aham, legal, né? Beleza. E agora nós vamos trabalhar com a escala, e isso aqui vai ser bem legal. Nós vamos trabalhar só na escala X. Mas, olha só, vou até criar um frame novo aqui, ó. Tem hora que eu falo criar e parece que eu tô falando criar, né? É estranho. Olha só, vou criar um Active aqui. E eu vou mexer na escala dele. A escala dele vai ser igual o X mouse. Então, vou colocar um Always. Vou aqui na escala. Ó, Set Scale. Definir a escala. E a escala 1 é a dimensão normal. É o tamanho dele normal, é 100% do tamanho dele. Eu vou colocar para que seja X mouse dividido por 2, só para a gente enxergar melhor. E qualidade 1. Olha só, ele está sendo conforme o X mouse. Se o X mouse está aqui no começo, ele fica na escala normal, tá vendo? Mas se eu aumentar, ó, ele aumenta muito a escala, e se eu voltar ele aumenta pouco, ele vai diminuindo e até sumir. Eu vou dividir ainda mais aqui, ó. Vou dividir para 16. Ou melhor, 64. Olha só que legal. Interessante, né? Trabalhar com escala.
Ah, você pode estar se perguntando, por que eu coloco esse ponto zero aqui depois do número? Porque se eu não fizer isso, o número não fica quebrado. Ele vai dividir apenas por 64, ele vai ficar número inteiro. Agora se eu colocar um ponto zero, ele vai dividir por números quebrados. Olha só. Tá o número inteiro. Ó. Tá vendo? Ele não pega os quebradinhos. Ele dá o resultado inteiro, porque são dois números inteiros numa divisão. O X-mouse é um número inteiro e o 64 também. Agora se eu quero as casas decimais, então eu tenho que colocar um ponto zero. Aí dá certo. Ok, você entendeu isso aí da escala, né? Mas eu vou mexer agora só na escala X. Então set X scale e X-mouse dividido por 64. Olha só, agora ele só mexe na escala X do objeto. Pode ver que o Y continua tendo 32 pixels, mas o X não. O X ele tá aumentando bastante, tá vendo? Ó? Você pode fazer a mesma coisa com a escala Y. E a qualidade, olha só. Eu vou deixar agora a qualidade 0. Olha a diferença. Eu vou voltar para ser a escala normal, não a escala X só. Então, vou tirar aqui. Escala, set scale, vou mudar para mouse e qualidade 0. Olha a diferença da qualidade. Ó, fica todo pixelizado, tá vendo? Olha, quando fica menor, fica bem feio, ó. Quando tá bem grandão, fica legal. Até parece aqueles jogos mais antigos escalados, né? Mas assim, ou escalonados, eu não sei qual que é o certo de falar. É escalado ou escalonado. Enfim. Nós vamos mexer na escala X do canhão. Para no momento que eu clicar, a escala vai ser 0. E conforme eu for esticando, ele vai se esticando junto conforme a distância. E para fazer esse cálculo, nós vamos dividir o canhão em pequenas partículas. Porque olha só, nós temos pixels aqui, tá vendo? Nós vamos dividir o canhão em colunas de pixels, de um único pixel. Entendeu? Como que a gente faz isso? É simples. Quantos pixels tem esse canhão? Ah, tem 128 em X. Então ele tem 128, não é? Nós vamos dividir esse canhão em 128 partes. Então cada parte vai ter um pixel. É essa a ideia, porque a escala trabalha em porcentagem. Então nós temos que dividir isso aqui para que seja 100%. Então 100% de 128 é 128. Como a gente vai pegar 1%? A gente divide esse 100% por 128. E aí vamos saber quantos por cento vale esse único pixel. É essa a ideia. Então, nós vamos aqui em escala, definir a escala em X. Nós vamos dividir um único canhão, um canhão inteiro. Vamos dividir ele em 128 pixels. Entendeu? Então 100% de um canhão será dividido em 128. Então cada porcentagem, cada por cento tem uma quantidade de pixels aí definido pela conta. Fazendo isso, o canhão já está valendo um pixel só, porque dividimos ele. E agora nós vamos multiplicar pela distância. Aí eu acho que eu não falei sobre as operações matemáticas no Fusion, né? Na informática, as operações matemáticas são assim: mais, menos, normal, o símbolo é normal, mas a divisão é a barra e a multiplicação é o asterisco. Ok? Não tem um símbolo no teclado que define multiplicação e divisão. É isso aqui, ó, multiplicação e divisão. Tanto que no Excel, quando você for usar, vai ser isso aqui. Na programação normal em linguagens, vai ser isso aqui. No Fusion é assim. Então, toda vez que for trabalhar com matemática na informática, são esses os símbolos que você usa para as operações. São os operadores, eu acho que fala, eu não sei ao certo. A potência aqui não é o circunflexo igual em outros lugares. Eu acho que no Excel é circunflexo e na programação em geral é circunflexo. Aqui no Fusion é pole. O elevado é pole. Se você colocar um acento circunflexo e um 2, por exemplo, não vai funcionar. Enfim, isso aqui você vê mais pra frente. Então, voltando ao raciocínio. Nós pegamos um canhão, dividimos ele por 128 partes e multiplicamos essas partes pela distância. E a qualidade eu vou deixar 1 para ficar bonito. Vamos ver como ficou. Cadê o canhão?
Vamos começar a esticar aqui pra ver. Olha que legal. Legal, hein? Agora repara na boca do canhão. Tá vendo aí? Repara bem, hein? Ela vai andar um pouco pra frente. Olha só. Ó, ela tá andando pra frente. Por que isso? Por que ela tá andando pra frente? Ó, bem rápido, dá pra ver, ó. Por quê? Por causa daquele pixel do hotspot. Por causa daqui, ó. Se você deixar mais pra trás, fica mais fácil de ver. A escala é alterada conforme o ponto de referência. Então, ó. Tá vendo? Ele vai esticar conforme o hotspot. Se o hotspot tá aqui, então ele vai esticar um pouco pra frente e bastante pra trás. É assim que funciona. E como que a gente corrige? Simples. Pega o hotspot, joga pra ponta e anda mais um pixel pra frente. Pronto. Agora a boca do canhão vai estar sempre parada no mesmo lugar. Olha aí, ó. Ela não anda mais pra frente. Tá fixa. Ok. Feito isso, qual que é a ideia agora? Quando a gente soltar o botão do mouse, o canhão vai atirar um cogumelo. Então, vamos copiar esse evento aqui. E o clicado tem que estar igual a 1, hein? Porque se o clicado for igual a 0, quando soltar o botão do mouse, ixi, vai bugar tudo. Então, assim que soltarmos o botão do mouse e o clicando for igual a 1, vou apagar isso aqui, vamos criar um cogumelo na boca do canhão. Já tá aqui, mas eu quero criar um pouco para trás. Se eu mexer no hotspot, quando o canhão estiver, por exemplo, olhando para cima, ele vai criar o cogumelo pro lado, entendeu? Porque ele tá definindo a posição X um pouco antes do hotspot. Então a gente tem que mexer para que ele crie no action point. Então, aqui o action point. Eu não sei onde é que vai estar o action point, a gente tem que definir isso lá. Ah, tá aqui, ó. É aqui mesmo. Se o canhão girar, o action point vai acompanhar esse giro. Eu vou até mostrar, olha só. Eu vou até mostrar se a gente mexer, por exemplo. Ah, eu quero criar o cogumelo. Opa. O hotspot aqui. Eu quero criar o cogumelo aqui, ó, para dentro do canhão. Nessa posição aqui. Até mais para trás. Para trás, ele vai criar aqui, ó. Ok. Se o canhão estiver reto, se ele estiver reto, ele vai criar o cogumelo ali mesmo, ó. Tá vendo? Agora, se o canhão estiver para cima, por exemplo, continua criando para o lado. Tá vendo? Então, nós temos que definir para que ele crie no action point do canhão. E 0, 0 no action point. Ok. Você viu que ele fica criando muito cogumelo, cogumelo, cogumelo sem parar? Por causa desse evento. Se não tiver mais pressionando o mouse e o clicando for igual a 1, então vai criar o canhão. Para corrigir isso, é só a gente mudar a variável do clicando para 2. Do canhão, né? Então, se o clicando for igual a 1 e não estiver mais pressionando, cria o cogumelo e muda o clicando para 2. Pronto, esse evento não funciona mais. É uma chave. Pronto. E vamos definir uma velocidade para o nosso cogumelo. Então vamos em movimento, física, definir a velocidade linear. A velocidade vai ser a distância, a variável distância do nosso canhão. E o ângulo vai ser o ângulo do canhão. Pronto. Olha aí. Nossa, que xoxo, né? Que cocôzinho. Então a gente vai aumentar a velocidade. Ao invés de ser a distância, nós vamos aumentar para 4 vezes a distância. Melhorou. E tem que tocar o som do canhão, né? Então vamos aqui, sample, play sample e canhão. Para terminar, depois que a gente criou o canhão, ele tem que ser destruído, mas não imediatamente. Vamos dar um tempinho para ele sumir, né? Então, se clicando for igual a 2, ou seja, ele já criou o cogumelo, ele já tirou, mas vamos na variável do canhão e o tempo for maior que 0, então vamos subtrair 1 do tempo. Subtraindo 1 aqui. E agora, se clicando for igual a 2 e o tempo for menor ou igual a 0, o canhão será destruído.
Ok? Só que a gente tem que definir um tempo inicial para o canhão. Então vamos voltar para o Frame Editor. Vou clicar no canhão, vou nas variáveis. Em tempo eu vou colocar 15, vai? Por que 15? É um tempinho razoável, né? Até ele sumir. Ok. E para ele não sumir imediatamente, podemos até criar um sistema de transparência para ele. Olha aqui, ó. Clicando no canhão e vindo aqui no Display Options, nós temos aqui, ó, Blend Coeficiente. Se eu aumentar esse valor aqui, ó, ele vai ficando mais transparente. Olha lá. Viu só? Vou aumentar mais um pouco aqui. Ficou mais transparente ainda. Ou seja, quanto maior o valor, mais transparente é. O limite é 255. Então, se é igual a 255, ele é 100% transparente. E se é 0, ele é 100% opaco. Então, podemos fazer um sistema de transparência. Como vai funcionar? Vamos nos eventos. E se o tempo for igual a 15, então quer dizer que ele é opaco, é 0. Agora, se o tempo for 0, então ele tem que ser invisível, tem que ser transparente, 100% transparente. Então é 255. Então, always. Vamos aqui no canhão. Efeito. E definir Alpha Blend coeficiente. Coeficiente de Alpha Blend. Eu não sei o que é blending. Eu tenho que pesquisar isso aí. Alpha é o canal alpha, né? A transparência, e blend eu não sei. Se 15 é 0, 0 é 255. Nossa, que confusão, né? Então a gente pode fazer assim, ó. Se 15 é o máximo do tempo, então ele tem que ser 0. Então 15 menos 15 vai dar 0. E se for 15 menos 14, porque 14 vai estar o valor do tempo, então ele tem que ser um pouco mais transparente. E 12. Entendeu? Assim vai. E se for 0, o 0 tem que ser igual a 255. Então a gente faz o seguinte, 15 menos a variável tempo, então é 15 menos 15, ou 15 menos 0, dependendo de quanto vai estar valendo. Vamos fechar entre parênteses e dividir por 15. Mas por que dividir por 15? Porque isso aqui tem que valer 100%. Então, 15 é o limite, então o 15 é o 100%. 100% é o 1. Lembra que vai de 0 a 1? Então, 15 menos o tempo dividido por 15. Transformamos essa variável em uma unidade de 0 a 1. E tem as variações de 0 a 1. É de 0 a 100%. Fazendo isso, vamos multiplicar por 255. E fecha entre parênteses de novo. Isso aqui, se você não entendeu direito, tem um vídeo aqui no canal que eu explico certinho como que funciona isso. É escala. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Ok. Pronto. Se a gente der um play, olha ele ficando transparente, ó. Bem melhor, hein? Legal. E é isso aí. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!